No vídeo de hoje, o momento do São Paulo. Como chega o tricolor para o mata-mata? Primeiro que chegar, foi com alguma dose assim de dificuldade, de emoção. O momento é de sinal amarelo? O momento é preocupante? Não é? Existem explicações para esse momento do São Paulo, justificativas? Vamos falar sobre isso. Quais são os principais problemas hoje? Nós vamos falar sobre tudo isso no vídeo dessa segunda-feira. Antes eu peço o seu like. Vem com a gente rumo agora a 180 mil inscritos por aqui. Dois recados rápidos. Cotações aqui na tela para Chelsea e Newcastle. Premier League hoje. Eu fui de empate nesse jogo. Você vai lá no site do Aposta Ganha, faz a sua fezinha. O meu link está no primeiro comentário desse vídeo. Clica lá, se cadastra e jogue com responsabilidade sempre. Você que tem mais de 18 anos. E o segundo recado é novidade. Vem aí, em abril, o meu primeiro workshop sobre jornalismo esportivo. E o foco vai ser o trabalho do jornalista esportivo nessa era das redes sociais. Quais são os grandes desafios, quais são as dores, quais são os problemas, quais são as facilidades. Eu vou bater um papo, pegando um pouco da minha vivência, da minha experiência com você que é estudante de jornalismo, ou você que já é um jornalista formado, ou você que não trabalha nessa área, mas consome o jornalismo esportivo e quer entender, né, como é que funciona a dinâmica, a cabeça do profissional que está do lado de cá. Esse workshop é feito para todo esse público. E aí é o seguinte, nós criamos um grupo de WhatsApp onde vamos colocar lá todas as informações para você. A data desse workshop, como você vai fazer para acessar, tudo isso. Na descrição do vídeo eu já deixei esse link. Entra no grupo que a gente vai te abastecendo de todas as informações. Vai ser no início de abril e eu vou ficar muito feliz se tiver a tua presença lá, tá bom? Entra no grupo, link na descrição do vídeo. Depois da Supercopa, quando foi a Supercopa? Foi final de janeiro, né? Deixa eu só pegar a data precisamente, para não falar bobagem. Foi 4 de fevereiro, foi já na viradinha. Dia 4 de fevereiro. De lá para cá, depois que o São Paulo ganhou a Supercopa do Palmeiras, o São Paulo jogou 8 partidas, ganhou 3, empatou 3, perdeu 2. Uma delas um clássico, perdeu para o Santos. Aliás, essas 2 derrotas foram de maneira consecutiva, né? Porque ele tinha perdido para a Ponte no sábado e no meio da semana perdeu para o Santos logo depois. É um desempenho irregular, bastante irregular. Eu lembro de ter dito, inclusive logo depois da Supercopa, reforcei isso lá no pré-jogo em Campinas, no jogo contra a Ponte, eu narrei esse jogo. Eu disse, gente, eu acho que o título da Supercopa, ele representa uma gordurinha pro Carpini, um pouco de paz para trabalhar, um pouco mais de tempo, de segurança, que é um negócio muito difícil, uma palavra muito difícil, um termo muito difícil de você usar no cenário do futebol brasileiro, segurança, ninguém aqui tem segurança, mas ela dá, porque aqui o resultado é o que te sustenta, ela te dá ali, sabe, sobrevida. Opa, ganhou a Supercopa. Respira. Respira e vai, porque você chegou sob desconfiança, chegou depois da saída de um técnico campeão, a saída inesperada de um técnico campeão. Aí você chega sem muita bagagem, um técnico novo, nunca jogou Libertadores, nunca treinou Libertadores, nunca treinou um time da Série A, como é que vai ser e tal. Na tua primeira decisão você sai campeão contra o rival. Então ali era o sentido da minha colocação. Não é que o Carpini ganhou a Supercopa e ele vai ter salvo-conduto para a vida inteira. Não, não é isso, mas nesse período em que o trabalho está no início, as oscilações vão ocorrer, tá tudo muito, né? Ele, pelo menos, ele ganhou a Supercopa. Se o Carpini tivesse perdido a Supercopa, talvez nessa oscilação que o São Paulo está atravessando, o Carpini sequer tivesse resistido. Então esse foi o sentido, mas não que, salvou o ano, salvou para sempre o trabalho do Carpini. Não. Há problemas de falta de evolução nesse time. Há problemas de falta de execução melhor do modelo apresentado pelo Carpini. Isso está claro. O São Paulo hoje ele não tem evoluído. O São Paulo hoje chega, na minha opinião, para esse confronto contra o Novo Horizontino nas quartas de final, assim, sinalzão amarelo. Sinalzão amarelo. Porque a gente não tem visto evolução nesse São Paulo. Agora, tem outros problemas aí que se somam a essa falta de evolução, ou que até explicam, ou que até são a base dessa falta de evolução, além de uma dificuldade, talvez, do Carpini fazer esse time jogar melhor. Esse time tem sofrido com muitos desfalques. Esse time começa o ano
com a sua lateral direita perdendo seus 2 titulares. E para ser justo, o Igor Vinícius ontem foi bem em Itu. Participa, né, dos 2 primeiros gols do São Paulo. Ele bate o escanteio do lance do gol do Ferreirinha e ele faz a jogada de linha de fundo do gol do Luciano. Mas o Moreira, quando entrou ali, o Rafinha era o titular, machucou. O Moreira, jovem, quando entrou ali voando, machucou. Então isso é um problema. E em outras peças, o São Paulo perdeu o Wellington Rato nessa reta final da primeira fase. Ontem o Calleri saiu machucado no intervalo. O Lucas ficou fora de alguns jogos, voltou lá no brinco, né, contra o Guarani, voltou na reta final. Então isso tá pesando sim. Não tem como a gente tirar isso da conta, da equação. Tudo bem, o Carpini não está conseguindo fazer esse time ter a intensidade necessária, esse time ter a evolução, o equilíbrio necessários. O torcedor do São Paulo está pé atrás com o trabalho do Carpini, mas esse trabalho também está sendo minado por ausência de peças, por lesões de jogadores importantes. E não fosse a construção de elenco que o São Paulo fez, a situação seria pior. O São Paulo poderia estar eliminado do Campeonato Paulista se não tivesse montado o elenco que montou, para suportar as muitas perdas. Agora, você suporta as muitas perdas. Você não mantém a qualidade com perdas. Você não perde Rafinha, Moreira, Wellington Rato, Lucas. Em momentos distintos na temporada, até juntos, dependendo dos jogos, e não tem uma queda de qualidade. Claro que tem. E essa queda de qualidade custou ao São Paulo. Tem uma outra explicação. O grupo do São Paulo foi um grupo muito difícil. Então você faz ali 22 pontos, mas você tem São Bernardo e Novo Horizontino também ultrapassando a barreira dos 20. O São Paulo caiu num grupo forte. Ah, mas ele não enfrentou essas equipes do grupo. É verdade, mas quando ele perdeu pontos, quando ele oscilou, essa galera veio babando. É diferente da situação do grupo A, por exemplo, o grupo do Santos, que é muito desnivelado. Quando o Santos oscilou, cara, ele já estava uns 500 quilômetros na frente. A Portuguesa não fez nem cócegas. O Ituano, o Santo André nem fizeram. Aliás, 2 times do grupo A foram rebaixados. O sarrafo era muito maior. Era muito maior do São Paulo. Esse sim. Porque quando ele vacilava, ele chegou a ser 3º colocado do grupo. Em algum momento da primeira fase. Ele chegou a ficar fora da zona de classificação, não só ontem, durante alguns minutos, em outros momentos dessa primeira fase. Porque São Bernardo e Novo Horizontino vinham ali, ó. Outro nível de projeto, né? Em comparação a Portuguesa, Ituano e Santo André, todo respeito ao Santos lá do outro grupo, mas São Bernardo e Novo Horizontino, outra parada. São Bernardo já é uma realidade há uns 2, 3 anos. É uma equipe que tem divisão, está na Série C do Brasileiro. O Novo Horizontino é um time de Série B. Outro ano aí quase subiu para a Série A, ficou na portinha de subir para a Série A. Outra parada. Então isso também explica, isso também se somou como uma dificuldade a mais para o São Paulo nessa primeira fase. Qualquer vacilo ali poderia ter sido fatal, porque os 2 competidores principais do grupo eram muito fortes. E o Novo Horizontino será um adversário complicadíssimo para o São Paulo enfrentar. Não tem a menor dúvida disso. Vai ser puxado para o São Paulo enfrentar o Novo Horizontino em jogo único dentro do Morumbi nas quartas de final. O jogo de ontem apresentou uma outra dificuldade que foi o gramado. Um gramado muito encharcado, com a chuva que caiu em Itu. Inclusive, no primeiro tempo, o São Paulo acabou ficando com a parte pior do gramado, mais encharcada. Isso também dificulta a movimentação, circulação de bola e tudo mais. Outra dificuldade que o São Paulo enfrentou nesse início de temporada, a ausência do Rames. Ficou claro nos jogos, principalmente contra a Inter e contra o Palmeiras. Ontem nem tanto. Ontem não foi uma entrada tão boa assim do Rames, mas no momento em que o São Paulo já não tinha a mesma organização, gramado complicado, uma série de coisas. Mas o Rames mostrou contra a Inter e contra o Palmeiras que é um jogador que pode fazer total diferença nesse time, que é uma peça da qual não se pode abrir mão do elenco desde que ele queira estar à disposição. Se ele não quiser também, meu velho, se ele não quiser jogar, se ele não tiver afim, se ele não tiver com vontade, não tiver com tesão, aí pode baixar Jesus Cristo na terra, porque não vai resolver. Não tem jeito. Mas querendo, ele adiciona um toque de qualidade, um refino que poucos times do futebol brasileiro têm. Eu vi de perto, eu nunca tinha visto o Rames jogar em loco. A primeira vez foi no clássico contra o Palmeiras, narrando o jogo do Morumbi. Cara, eu fiquei espantado, cara. Eu sabia da qualidade, eu sabia de tudo,
Mas olha, a quantidade de bola invertida, de passe-chave, de lançamento, de bola em profundidade, amigo, o que ele distribuiu o jogo e a facilidade que ele tem para bater na bola, para enxergar o companheiro, amigo, é muito diferente. Mas ele precisa estar afim, ele precisa estar bem fisicamente. E o Carpini não pôde contar com ele. Aliás, ele chegou pro Carpini e falou: tô fora. Eu tô fora. Ele não quis nem viajar para Belo Horizonte para a Supercopa. Você não trabalha mais com esse cara. Você não trabalha. A comissão técnica. Ah, ok, você não quer mais, né? Tá bom. Esse cara é página virada. Você não trabalha mais com a possibilidade de ter esse cara. De repente dá uma reviravolta. Ótimo. Mas aí você vai encaixar esse cara de novo no time. Você vai repensar o time. É muita gente. O elenco do São Paulo tem quantidade e tem qualidade também em vários setores. Então também é uma questão. Também alguns pontos, alguns tropeços. Se o São Paulo, por exemplo, tivesse o Rames nas 2 derrotas contra a Ponte e contra o Santos, talvez os resultados fossem diferentes. Enfim, então eu acho que o São Paulo tem elenco, tem peças, tem qualidade para jogar mais. Acho que os desfalques pesaram, mas acho que o trabalho do Carpini, apesar desses desfalques, está devendo nesse momento. Então o São Paulo vai com alguma medida de desconfiança do seu torcedor para esse mata-mata. Vai pressionado. Eu não sei se ele é o mais pressionado dos 3. Talvez seja, porque o Palmeiras ele é uma equipe que já está nesse topo do futebol brasileiro há algum tempo e não fez, em termos de quantidade, tantas contratações como o São Paulo. Ele tem a pressão de ser o atual bicampeão, de tentar um tricampeonato que não acontece há 100 anos, né? Tentar uma marca que é histórica, mas eu acho que o São Paulo, por ser um trabalho novo, por ser uma equipe que está tentando voltar a ganhar o Campeonato Paulista, por montar o melhor elenco que teve nos últimos anos, eu acho que o São Paulo, e por ter feito uma primeira fase um pouco mais com percalços, né, mais instável, eu acho que o São Paulo chega um pouco mais pressionado que o Palmeiras, mas não muito mais. E acho que o Santos dos grandes é o menos pressionado, porque beleza, é lucro, né? É um time que está reconstruído, acabou de cair para a Série B, caiu um avião, montaram o elenco em cima da hora, deu certo, e tá aí, beleza. Né? Se for campeão, ok, se não for campeão, não era o favorito para isso. Não era. Bem abaixo de São Paulo e Palmeiras nos apontamentos prévios ao Campeonato Paulista. Então acho que é uma mistura de desconfiança com pressão. E o São Paulo vai ter que lidar com isso, né, para esse jogo. Eu quero só falar de mais 2 coisas ocorridas ontem em Itu. Quero falar do pênalti, quero falar da reação do Carpini. Gente, para mim é pênalti. Ah, porque o São Paulo... Separemos as coisas. Ah, porque o São Paulo reclamou depois do Choque Rei. E aí, tá vendo? A reclamação surtiu efeito. Inventaram um pênalti. Vamos separar. Primeiro, o São Paulo tinha razão na reclamação dos lances do Choque Rei. Total razão. Absoluta razão. No conteúdo, o São Paulo estava correto. Na forma, esse é o meu ponto de discordância de muitos são paulinos, e tudo bem, tá tudo certo. É só ponto de vista. Na forma, eu acho que o São Paulo errou. Porque eu acho que não é apropriado um presidente de um clube chegar esbaforido depois de um jogo, cabeça quente, não vai pensar muito bem no que vai falar, pode prejudicar o seu clube, pode usar uma frase indevida. Você vai aprendendo ao longo da vida, esfria a cabeça, respira. Dia seguinte, vamos lá. Continua com contundência, com firmeza, firme naquele propósito de questionar o que a arbitragem fez, de defender os direitos do clube, mas capricha na forma. Mas no conteúdo eu não tenho que discordar do presidente do São Paulo. Estava correto. Os erros foram graves no clássico contra o Palmeiras. Essa é a primeira coisa que a gente precisa dizer. Segunda coisa. Ah, quer dizer que reclamou, vão inventar o pênalti. Não inventaram nada, houve pênalti. O Marlon toca a perna do Juan. O Marlon derruba o Juan, gente. Em que mundo aquilo não é pênalti? Me desculpem. Respeito muitas opiniões, os pontos de vista divergentes, mas, caramba, eu acho que aí é forçar um pouquinho a barra. Ah, se o Casares não tivesse reclamado, talvez não tivesse marcado o pênalti. O Klaus não marca o pênalti no campo. Ele precisa marcar o pênalti, ele precisa do VAR, do vídeo, para marcar o pênalti, que me pareceu claro já na hora. Eu estava narrando o jogo. Eu narrei o jogo ontem ao vivo para o YouTube da TNT Sports, mas não que a narração tivesse sido exibida na hora. Eu estava narrando o jogo aqui de casa na hora, ao vivo, tempo real, para que os melhores momentos fossem editados e subidos rapidamente para o YouTube após o jogo. Tanto que o jogo acabou 8 minutos depois do jogo, já estava lá o vídeo.
Então eu tava vendo na hora. Na hora, pra mim, pênalti, mas muito claro. Então, separemos as coisas. Houve o pênalti. Se foi porque o Casares reclamou, porque o Casares não reclamou, aí eu não sei. Agora, se há um pênalti, se há um lance claro e o árbitro vai deixar de marcar porque o dirigente reclamou na semana anterior e aí vai ficar atrelada a reclamação à marcação. Ah, vão dizer que eu só dei porque o cara reclamou, então não vou dar o pênalti. Gente, por favor, isso não existe. Isso não existe. Houve o pênalti, para mim, muito claro, e o Lucas foi lá, bateu e ganhou o jogo. Acabou, acabou. Foi pênalti, na minha opinião. E a segunda coisa, sobre as reclamações do Carpini. As reclamações não, a provocação do Carpini. O Carpini sai, tem uma câmera da TNT Esportes que flagra isso na hora. Acaba o jogo, e aí o Carpini faz um gesto assim, faz umas 2, 3 vezes, né, para a arquibancada atrás dele, onde estavam torcedores do Ituano. O torcedor do São Paulo estava lá do outro lado. Onde estavam torcedores do Ituano. Ele faz assim, ó. Tipo assim, fala aí, fala agora, provocando. Aí você vai para a rede social e a galera começa, poxa, mas que gesto pequeno, que absurdo. Se peidou todo para classificar em cima do rebaixado Ituano e ainda quer zoar a torcida dos caras. Tá, quando a gente olha só a imagem, sem entender um possível contexto dela, pode-se ficar com essa leitura. Inclusive, isso chegou a passar pela minha cabeça. Aí eu falei, não, vamos aguardar, né? Até porque, cara, eu não perco mais meu tempo. Tô nessa fase. Se a fase vai mudar, não sei. Mas eu tô nessa fase. Eu não tô perdendo mais meu tempo dando opinião em Twitter, em X. Assim, a minha opinião eu guardo aqui pro meu canal, pro meu espaço. É aqui que eu falo. É aqui que eu recebo para falar. Do Twitter eu não recebo nada. Até agora tem um programa de monetização lá. Mas enfim, no Twitter os caras falam os negócios na hora, falam sem pensar, falam no impulso, comentam no impulso, sem ter todas as informações. Eu prefiro esperar para gravar o meu vídeo sagrado do meio-dia, do sagrado horário, não que o meu vídeo seja sagrado, mas do sagrado horário do meio-dia e do almoço, com todas as informações para poder opinar. Ah, eu tô com preguiça, cara. Eu tô com preguiça de ficar em rede social na hora. O Carpini foi para a coletiva e falou, galera, os caras estavam xingando minha família, minha mãe, minha mulher, todo mundo. Eu fui lá e respondi. Fez muito bem. Fez muito bem. O cara não acha que ele tem o direito no estádio de futebol? E olha que eu sou um defensor da livre manifestação do torcedor nos estádios. Me revolta quando o cara não pode botar uma faixa provocando o rival. Não tem nenhum problema fazer um coro provocando o rival. Não tem nenhum problema até soltar um palavrão dentro do estádio. Eu acho que é do jogo. Xingar a família do cara, eu acho que ultrapassa esse limite, extrapola esse limite. Não acho legal. Então, camarada, você gostou de xingar a mãe do cara? Você vai ser zoado no final se o cara ganhar e você vai botar sua violinha no saco e vai pra casa. E acabou. Então, realmente foi isso que ocorreu? Xingar a família do Carpini? Ele foi lá e fez muito bem. Fez muito bem em responder. É isso aí. O torcedor acha que é tranquilo sair xingando todo mundo, xingando os outros e no final, é o que eu sempre digo aqui. Tem gente que gosta de entrar no jogo da provocação, de botar a pilha, mas fica ofendidinha quando recebe a pilha de volta. O Carpini não faltou com respeito. Pelo contrário, faltaram com ele, né? Acreditando no relato do Carpini, ele foi desrespeitado. E ele não respondeu com desrespeito. Ele só tirou uma onda. Qual o problema disso? Galera, é um exercício para todos nós, tá? E todo mundo derrapa nisso. Não tô querendo dar de professor de tudo, não. Professor da vida, não. Eu também derrapo nisso muitas vezes. Eu tô num processo. Minha mulher fala muito isso aqui. Pô, às vezes você tem que ter calma. Você acaba julgando de maneira precipitada. Não adianta você querer ter opinião sobre tudo na hora. Espera. Pega o teu conjunto todo de informações. Vê o contexto todo. Tenta descobrir qual é o outro lado, porque toda história tem pelo menos 2 lados. Tenta descobrir qual é o outro lado. É exatamente isso. Na hora, todo mundo ficou com uma reação, com uma sensação da imagem. Ouvindo o Carpini, dá para entender totalmente. Tá tudo certo. Bom, o que você pensa do momento do São Paulo? Eu acho que é um sinal amarelo. Acho que o São Paulo é favorito contra o Novo Horizontino. Claro que é. Joga em casa, tem mais elenco, tem mais qualidade, mas é complicado. A primeira fase do São Paulo é complicado. O momento do São Paulo é um momento muito irregular. E esse time precisa logo encontrar uma sequência, precisa logo se livrar desse fantasma das lesões para que o trabalho do Carpini finalmente possa deslanchar. O que você pensa sobre isso? Deixa nos comentários. Boa semana para todo mundo. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.